Então, foi por isso que no começo eu li o Salmo 103. Eu queria agora examinar com você mais de perto, para a gente entender um pouco mais de perto que o salmista, né, através da palavra de Deus, quis dizer assim, de uma forma mais clara. Quando ele diz assim, eu estou no Salmo 103 que eu li no começo, que diz assim, eu estou no número 3 agora, ele diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Então, Deus, Ele perdoa toda a sua iniquidade e sara toda a tua enfermidade. Ele não perdoa uma iniquidade. Ele não sara só uma enfermidade, mas Ele sara todas as enfermidades. O Senhor é poderoso para curar tanto uma ferida na carne, quanto uma ferida que está no nosso interior e que atrapalha a nossa vida, né, atrapalha a nossa convivência com pessoas. O Senhor é poderoso para fazer dessa forma. Porque Ele é o Deus que tem poder sobre todas as coisas criadas. Ele tem poder sobre a sua vida. Basta você entregar a sua vida a Ele. Você que está me ouvindo agora, você que está vendo esse vídeo, entrega a sua vida para Jesus. É Ele. Por isso que Ele fala no versículo aqui de número 2, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Deus fez muito benefício pela sua vida. Lamentações 3:23 diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então, só de você ter levantado nessa manhã, estar de pé nessa manhã, com toda dificuldade, com todo problema, é um milagre de Deus na sua vida. E você deve bendizer o nome dele, deve dar glória a ele, a quem você tem glorificado nesse tempo presente, a quem você tem dado glória. Né? Se nós nos embriagamos, nós nos drogamos, nós damos glória ao demônio do alcoolismo, ao demônio da droga. Nós glorificamos ao Deus desse século. Deus quer ser glorificado através de você. Deus quer ser glorificado através da sua boca. Aleluia. E ele continua no número 4, ele diz que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Olha só, ele redime a sua vida, ele muda a direção da tua vida, redime a sua vida da perdição. O Senhor tem poder para fazer isso, para te livrar de toda e qualquer situação. Talvez você fale que você se encontra perdido demais e diga assim no teu interior nessa hora que não tem mais jeito para você, como eu dizia. Como eu já tinha aceitado, 2 prestígios na cabeça e cair. Talvez você está diante de alguma situação e pode não ser droga, mas pode ser uma outra situação onde você diz que está todo perdido, que acabou para você, que acabou a sua vida. Mas o Senhor, Ele te redime de toda a perdição, Ele tem poder para te fazer isso. Porque Ele pagou um preço pela tua alma, Ele morreu no nosso lugar, Ele morreu no teu lugar. E Ele pode livrar de toda a situação. Ele redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Aleluia. Ele farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. É engraçado que ele fala que a nossa mocidade vai se renovar como a águia. Então você é bem novo, né? E aí, mas está se sentindo cansado, está querendo desistir da vida. Aleluia. E o Senhor pode renovar tuas forças, renovar tua mocidade. Você não tem se olhado talvez como Deus olha para você, mas Deus te vê como filho, te vê como alguém vencedor. Sabe, Jesus te ama, Deus te ama. Não jogue tua vida fora, não jogue o seu direito de viver fora, não jogue tuas oportunidades fora. Deus tem coisas novas para você, tem algo novo para você ver aqui nessa terra. Aleluia. Ele te abençoa, Ele é poderoso para te abençoar em todas as áreas da tua vida. Aleluia. Porque Ele fez assim comigo. Aleluia. Eu quero ler um texto com você ainda, que vai falar justamente disso. Está em Isaías 38, que fala sobre o rei Ezequias, um rei de Judá. Eu quero me ater só nisso, por enquanto, né? Mas
Ezequias era um rei de Judá, um dos reis, né, de Israel, Judá teve muitos reis, e Ezequias foi um deles, porque a gente quer agora aqui. Mas eu quero ler com você 38, Isaías 38, né, o 1 e o 2 e o 3, onde diz assim: naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Palavra pesada essa, onde Deus usa o profeta para dizer: põe em ordem a tua casa, porque senão você não vai viver, mas você vai morrer. E isso faz me lembrar de uma certa feita que eu estava passando, Deus falava muito comigo, e passou um homem de Deus numa bicicleta, e ele me trouxe uma mensagem de Deus muito parecida com essa. E eu quero dizer para você que muda a vida de alguém é o arrependimento. O que muda a história de alguém diante de Deus é o arrependimento. E passou um profeta de Deus, e ele me deu um recado da forma que eu podia muito bem entender naquele momento. Ele foi muito usado por Deus. E ele disse para mim, parou a bicicleta e disse somente essas palavras. Ele disse: ou aceita Jesus, ou montou na bicicleta e foi embora. E falou: amém, irmão? Eu disse: amém. E eu entendi o que o Senhor estava falando comigo. E foi mais ou menos assim que o rei Ezequias enxergou essa situação. E ele disse: e agora? E agora? Põe a tua casa em ordem. A primeira coisa é pôr a casa em ordem. Para você pôr sua casa em ordem, você tem que fazer como Zaqueu. Não é verdade? A Bíblia fala sobre Zaqueu, cobrador de impostos, fazia tanta coisa errada. Mas o princípio para se pôr a casa em ordem é convidar Jesus para sua casa. Você convida Jesus para sua casa e a sua casa fica em ordem por causa da presença de Jesus. E a primeira coisa que Deus usa o profeta para dizer é: põe tua casa em ordem. Porque da cama, porque do jeito que tu está, da enfermidade que tu está, você vai morrer. Aleluia. E ele diz para pôr a casa em ordem. Não diz que vai livrar, mas diz que ele precisava pôr a casa em ordem e morrer. E não diz que ele ia partir sem Deus também. Não é verdade? Vão acompanhar comigo aí. Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. E vê a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ou seja, se conserta comigo para você padecer, para você morrer e você ir para o céu. E você ir comigo para isso. E Ezequias recebe aquela palavra até um momento pesada, muito forte, assim como eu recebi. Mas teve algo que mudou a situação da vida dele. Eu quero ler com você ainda. Olha o versículo 2 junto comigo aí. E Ezequias, ao receber essa notícia da parte de Deus, ele sabia que era Deus que estava falando com ele. E o texto diz o seguinte: então virou Ezequias o seu rosto, versículo 2, para a parede e orou ao Senhor. Ele tomou a decisão de orar ao Senhor. Ele foi falar com o Senhor, foi pedir a misericórdia do Senhor. Ele foi pedir para que Deus mudasse a história dele, mudasse a vida dele. Aleluia. Aleluia. E disse: ah, Senhor, peço-te que lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade. Olha isso, olha a oração que ele faz. Com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida. Você vê que Ezequias ele recebe, né, a correção de Deus, que Deus havia falado acerca da vida dele, e ele se arrepende. E ele faz uma oração dizendo ali que ele era justo ao Senhor e que ele era um homem justo e que fazia a vontade de Deus.
E talvez você se pergunte nessa hora, mas como eu estou todo errado, como que eu vou orar a Deus, como que eu vou falar com Deus? Porque Ezequias, como você disse, o Rogério orou aí, ele falou que ele andou diante de Deus em verdade, com um coração perfeito e fez o que era reto, ele coloca. Mas não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, porque a Bíblia diz, Efésios 2, capítulo 8, que eu sou salvo pela graça, e que isso não vem de mim, é um dom de Deus. A salvação não vai vir pelas suas obras, quer sejam boas ou quer sejam ruins. Talvez você está me ouvindo agora falando, eu sou um cara muito bom, eu faço bem, a sua salvação não vai vir através disso, a sua salvação vem através do sangue de Jesus Cristo. Você vai ser galardoado pelas obras boas, vai haver consequências das obras más, mas você não vai ser salvo por causa disso. Aleluia. O que vai valer é minhas obras, as suas obras feitas em Cristo. E Ezequias faz essa oração, ele se arrepende. Você vê também o arrependimento de um homem diante da presença de Deus. A ponto de Deus mandar o profeta voltar e dizer, olha, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. E eu vou mudar a sua história, vou mudar a sua situação. Eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Talvez você pode estar vivendo um momento aí difícil da tua vida, dizendo que não tem mais jeito. Mas se você orar, fazer o que está escrito em 2 Crônicas 7,14, que diz, se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se arrepender do seu maus caminhos, eu ouvirei do céu. É oração e arrependimento diante de Deus, é lágrima sincera diante de Deus. Esse choro não foi um choro de remorso, porque às vezes a gente chora por causa do remorso. A gente sente remorso porque a gente deixou, a gente perdeu alguma coisa, mas esse choro foi um choro de arrependimento. Foi um coração contrito e quebrantado, como disse o salmista Davi no Salmo 51, versículo 6, se eu não me engano. Se não for, está lá também. É um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. O rei Davi também falou sobre isso. Aleluia. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que te acrescento mais 15 anos de vida. Você pode estar vendo aí no seu celular esse vídeo agora, e você pode se arrepender diante da presença do Senhor, Ele vai mudar a tua história. E você vai escrever aqui no comentário, você vai dizer, olha, Deus me ouviu, Deus mudou a minha história. Ou você pode persistir na situação e seguir o curso normal das coisas, porque o homem e a mulher, nós, os seres humanos, somos grandes agricultores, nós vamos plantando as coisas e nós vamos colhendo. Aleluia. E o que semeia no reino de Deus, semeia para a vida eterna. Jesus se encontra com a mulher no poço de Jacó, aleluia, e começa a conversar, a mulher prostituta, sabe, não tinha marido, né, tinha uma história de vida triste. Jesus começa a palestrar com ela, aleluia, e muda a história daquela mulher, muda a vida daquela mulher. E Deus pode mudar a tua história, mudar a tua vida também. Aleluia. É o Senhor que perdoa todas as suas enfermidades. Aí você pode falar também, uma das coisas que me impede de orar, é de falar com Deus. Talvez seja o cansaço por estar fazendo as coisas. E eu quero dizer que esse cansaço não vem da parte espiritual. Todo cansaço ele é humano. Ele é humano, todo cansaço, toda fadiga ela é humana. Deus é perfeito nas suas palavras, as obras dele são boas. Então todo cansaço ela vem de uma esfera humana, ela vem de coisas praticadas por nós mesmos. E você pode estar cansado aí. E eu queria fechar esse texto com você. Aleluia. Louvado seja Deus. Um texto muito bonito, muito rico, que está em Lucas, aleluia, 5 e 6. Abre comigo aí. Acompanha comigo a palavra de Deus. Lucas 5, versículos 5 e 6. Que diz assim, o texto diz assim, o chamado e os primeiros discípulos. E no versículo 5, no versículo 3, Jesus entra num barco que era de Simão, um dos discípulos chamados para, não vou entrar nesse detalhe agora, mas para falar do Evangelho, expandir o Evangelho, um dos 12. E ele fala assim, ele entra no barco de Simão.
E ele fala assim, olha o que diz o versículo, ele diz, e entrando num barco, o que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Simão havia pescado a noite toda, não tinha pegado nada. E quando chega, um certo momento, Jesus pede para usar o barco dele. Jesus pede para usar a tua casa. Jesus pede para usar o teu recurso. Está falando de dinheiro, Rogério? Não estou falando de dinheiro, não. Usar daquilo que você tem, usar da tua saúde, usar da tua força agora, enquanto você é jovem. Usar você nesse momento difícil, Deus quer te usar também, como profeta. E ele diz assim, entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aí Simão responde, eu estou em Lucas 5, estou no versículo 5 agora, ele diz, e respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E Simão reconheceu um princípio. Olha, eu já tentei uma vez, tentei duas vezes, eu joguei a rede a noite toda, lancei a rede, joguei a tarrafa, e eu não pesquei nada. Eu já tentei diversas vezes, eu estou fazendo as coisas de modo mecânico, Senhor, me ajuda aí. E ele assume que ele lançou a rede, a noite toda não pescou nada. Aleluias. Mas Jesus fala para ele, ó, vá ao mar alto e lança a sua rede. E ele entende que Jesus está falando com ele, olha, eu fiz até agora e não aconteceu nada, não apanhei nada, mas sob tua palavra eu lançarei a rede. Eu quero te dizer também, tente mais uma vez em nome de Jesus. Fale que vai parar, que vai ser livre, que vai ser liberto em nome de Jesus. Diga agora comigo, eu vou largar a droga em nome de Jesus, vou largar o álcool em nome de Jesus, vou largar a prostituição em nome de Jesus. Aleluia. E o texto vai dizer aqui também que não é a decisão de uma pessoa que diz hoje que vai fazer algo para mudar a sua vida, mas vai falar de uma pessoa que não só falou, mas que fez também. Talvez você tenha amanhecido, vindo durante essa semana, durante o mês, falando que vai tomar uma atitude e nunca toma. Ele fala, sobre tua palavra lançarei a rede, e eles foram fazer aquilo. Olha que diz o versículo 6. E então fazendo conforme foi dita a palavra de Deus, fazendo conforme foi o ensinamento, fazendo conforme o conselho do teu pastor, fazendo de acordo com a palavra daquilo que foi ensinado, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que rompia-lhes a rede. E eu quero te dizer, tente mais uma vez. Faça em nome de Jesus. Rogério, já fiz em nome de Jesus, não fez. Não fez. Porque se você fizer em nome de Jesus, as coisas vão dar certo. Faça, tente mais uma vez. Eu já fui para casa de recuperação, já fiz tratamento, já fiz parte de uma igreja, tentei, não deu. Tente mais uma vez. Continue na presença de Deus. Eu quero te dizer que um soldado na guerra não são só os perfeitos, os que voltam perfeito, intactos, que são condecorados, que são homenageados. Não são só eles, mas são os soldados feridos também, porque participaram da guerra, estiveram na guerra. Mesmo ferido, continuaram lá. Talvez você se encontre ferido nessa hora. Está difícil para você a situação, mas não arrede o pé da casa de Deus. Não jogue fora a palavra que foi ministrada a você de forma nenhuma. Não jogue, mas fique firme na presença do Senhor. Fique firme na presença de Deus, porque Ele
E Ele está se levantando do trono a teu favor. Ele está se levantando, assim como Ele viu as lágrimas, o choro de Ezequias, Ele está vendo as tuas lágrimas e o teu choro. Assim como Ele incentivou Simão a estar pescando aqui, a estar lançando a rede mais uma vez, em nome dEle. Aleluia. Porque em nome de Jesus, todo joelho há de se dobrar. Os principais e potestades, o demônio do vício, o demônio da droga, do alcoolismo, que está sobre a sua vida, se você falar a Ele em nome de Jesus, para que Ele saia, para que Ele bata em retirada da tua vida, Ele vai sair, porque Deus é Deus, Ele é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A situação adversa que se levantou, se não for Cristo querendo tratar com você, e for algo da parte do inimigo, Deus se levanta e põe o inimigo para correr. Aleluia. Ele põe você em liberdade. Aleluia. Rogério, fui jurado de morte. Estou jurado de morte no tráfico. Eu não consigo mais, não tem mais jeito. Se eu sair, a galera me mata. Aleluia. Faça isso em nome de Jesus. Faça isso em nome de Jesus. Saia. Fala, eu vou sair em nome de Jesus, nada vai me acontecer. Muda de vida, muda suas atitudes. Aleluia. Peça a Deus para te dar sabedoria. Não é você que vai agir, não é você que vai fazer, porque tanto querer quanto efetuar, é Deus que faz todas as coisas, assim diz a palavra dele. Aleluia. E Deus chama você ao arrependimento. Deus chama você a ter uma nova história na presença dele. Assim como Deus me chamou, escreveu uma nova história na minha vida, me deu uma família, aleluia, me deu aquilo que eu precisava para sobreviver, aleluia, louvado seja Deus. Ele pode fazer o mesmo com você. Ele é o Deus que muda história. Eu não sei de que família que você é, de que etnia você veio, mas eu sei de um Deus que não faz acepção de pessoas, está de braços abertos te esperando. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu te peço em nome de Jesus, compartilha com alguém da tua família, amigo teu que é viciado, que está passando por alguma situação, em qualquer área da tua vida, e que Deus te abençoe ricamente. Aleluia. Eu quero usar esse canal aqui para falar das coisas de Deus, para comentar alguns textos bíblicos, aleluia, trazer a ministração poderosa de Deus, nunca de forma vazia, mas eu falo isso de coração, porque Deus ministrou isso nessa manhã para mim. Que se você tem um bom dia aí, se você está me assistindo agora à noite, tenha uma boa noite, e que esse dia, ou o dia de amanhã, que você, amanhecer, Deus mude a tua história. Aleluia. Aleluia. Entregue o teu caminho na mão do Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.